Ação Discovery. No início dos anos 1970, a tranquila cidade litorânea californiana de Santa Cruz entraria em pânico. Um dia haveria o pedaço do corpo de alguém em algum lugar ou boiando no mar. Jovens mulheres foram violentadas, assassinadas e mutiladas. Ele pegou um saco com os pedaços do corpo e jogou bem longe. E durante o tempo todo, o ardiloso assassino estava debaixo do nariz dos policiais que o perseguiam. Ele tinha uma ótima personalidade, era uma pessoa agradável. Que tipo de homem cometeria crimes tão horríveis? Algumas vezes, ele fazia sexo oral com a cabeça decapitada. Ele era o produto de um ambiente familiar ruim? A mãe dele costumava trancá-lo no porão à noite, porque ela achava que ele podia atacar sexualmente as irmãs. Ou era o açougueiro de meninas, que nasceu para matar? Ele explodiu. Uau! Dementes, Califórnia, Estados Unidos. Santa Cruz. Santa Cruz, até os anos 1960, era uma pequena cidade praiana. Era uma cidade de surfistas e aposentados. Mas mudou quando a universidade entrou em cena em 1965. Foi o surgimento do movimento hippie, da era de Aquário, e então a cidade tinha um clima de vida livre e tranquila. Muita gente ligada à contracultura migrou para cá, da região de São Francisco, e a contracultura ganhou força e muitas pessoas eram hippies que formaram comunidades aqui no condado de Santa Cruz, e isso era um atrativo para muita gente jovem, inclusive garotas jovens. As pessoas vinham de todas as partes do país para viver aquele estilo de vida livre e libertador. Mas em 1972, a paz em Santa Cruz seria interrompida. De repente, começaram a aparecer corpos boiando no oceano. Eram descobertas assustadoras. E muitas pessoas na cidade pensaram: o que está acontecendo com o nosso paraíso? Recebíamos muitas denúncias de pessoas desaparecidas. Ficou claro que alguém estava matando garotas jovens que pediam carona. A estudante universitária de 18 anos, Anita Luquessa, desaparece. A cabeça foi encontrada na montanha. Encontraram só a cabeça, não havia corpo. Marianne Pass, universitária e talentosa esquiadora de 18 anos, desaparece. Foi uma época muito confusa para os investigadores de homicídios. A bailarina de 15 anos, Aiko Ku, é raptada. Parecia que o mundo havia enlouquecido. Cindy Shaw, de 18 anos, que trabalhava como babá para pagar a faculdade, desaparece. Eu me lembro que na época todo mundo queria pegá-lo. Queriam tirá-lo das ruas, pegá-lo e jogá-lo na cadeia. A mídia apelidou o assassino misterioso de The Co-Ed Butcher, o açougueiro de meninas. Sempre que víamos alguém com menos de 18 anos pedindo carona, nós levávamos a jovem para o reformatório. Isso causou muitos protestos, porque estávamos violando o direito delas de pedirem carona. Mas, na verdade, estávamos apenas tentando salvar suas vidas. Os crimes continuaram. Rosalind Thorpe, de 23 anos, desaparece do campus de Santa Cruz. Sempre que informava o desaparecimento de uma pessoa, tínhamos receio que ela seria mais uma vítima de homicídio. E a estudante de 21 anos, Alison Liu, desaparece para sempre. Nem imaginávamos quem estava fazendo aquilo. Eles não sabiam o que estava acontecendo e casos de homicídio indiscriminado são extremamente difíceis de solucionar porque não existe padrão ou motivo. Já que na cultura da época, havia muita droga rolando entre os jovens e também o chamado movimento hippie. Eu acho que
Imaginávamos que os crimes estavam individualmente relacionados com isso. Em abril de 1973, durante uma investigação rotineira de armas de fogo, o investigador Mickey Aluf ficaria frente a frente, não com um hippie doido e drogado, mas com um jovem conservador de cabelo curto, conhecido pelos policiais. A delegacia onde eu trabalhava na época recebeu uma lista das pessoas que haviam comprado armas recentemente. Um dos agentes trouxe para nós uma ficha criminal e disse: esse homem tentou comprar uma arma. A ficha criminal dele estava meio apagada, mas ainda dava para ler na ficha que ele se envolveu em um homicídio no condado de Madeira alguns anos atrás. Afetuosamente conhecido como Big Ed, Edmund Kemper, de 25 anos, 2,5 metros de altura e 127 quilos, era cliente assíduo do bar de policiais The Jury Room. Ele costumava frequentar o bar local onde nós, policiais, relaxávamos depois do expediente e bebia e conversava com a gente. Ele tinha uma ótima personalidade, era muito amigável, extrovertido, era uma pessoa agradável. A questão era quem vai ter coragem de tirar a arma desse cara, porque olhando a descrição dele na lista, ele tinha 2,5 metros de altura e pesava 127 quilos. Então era um cara bem grande. Já que eu era o investigador júnior, sobrou para mim. Eu estava um pouco apreensivo. E era por causa do tamanho dele. Um cara grande, uma arma grande e eu bem pequenininho. O dono da arma não era conhecido de Aluf e não foi considerado suspeito pelos assassinatos das jovens. Big Ed morava com a mãe em uma rua agradável e calma do subúrbio. Mas o endereço não estava claro. Nós estacionamos ali. Olhamos em volta, mas não encontramos o endereço. Havia vários lugares com praticamente o mesmo endereço, então não tínhamos certeza de qual era a casa dele. Nós estávamos, se eu me lembro bem, mais ou menos neste local aqui, quando um carro apareceu na curva e estacionou onde está aquele carro. Eu disse ao Dom, vou perguntar para esse cara se ele sabe onde o Kemper está. Então, quando eu me aproximei do carro, havia um senhor dentro do carro, deitado sobre os bancos dianteiros, com a porta aberta. Ele estava mexendo debaixo do painel. Eu estava mais ou menos neste ponto quando eu disse, com licença, gostaria de conversar um pouco com o senhor. Quando ele começou a sair do carro, ele era tão grande que o corpo dele não parava mais de sair do carro. Imediatamente eu percebi que era o Sr. Kemper, o homem que eu procurava, porque ele era desse tamanho e eu tenho 1,83 m. De onde eu estava, desse ponto, eu expliquei que nós precisávamos confiscar a arma dele para garantir que ele tivesse porte legal para aquela arma. Nós fomos até o porta-malas, ele estava com a chave no bolso e quando foi colocar a chave na mala, o meu parceiro e eu instintivamente, graças ao instinto, ao treinamento, nos separamos e eu vim para este lado do porta-malas do carro. Meu parceiro ficou no outro lado e ficamos com as mãos nas nossas armas. A única coisa que havia no porta-malas era um pacote enrolado com um cobertor ou uma toalha. Ele se esticou para pegar o pacote e eu disse, não, espere, eu vou pegar. Eu fui até o porta-malas, peguei o pacote e dentro dele estava a arma que nós procurávamos. Eu reparei que não havia nada no porta-malas, nem ferramentas, nem nada. Eu achei meio estranho, mas confiscamos a arma e fomos embora. Aluf entregou a arma na delegacia e esqueceu o assunto. Duas semanas depois, às 5 horas da manhã, o policial Jim Conner está no turno da noite, quando ele ouve um colega receber a ligação do dono da arma. Já que eu conheci o Ed, eu atendi o telefone e começamos a conversar, mas eu percebi que havia alguma coisa errada. Ele estava em Pueblo, no Colorado. Estava falando de um telefone público e estava sem dormir há muitos dias. E me disse que havia feito algo muito ruim. Ele disse que havia assassinado a mãe e uma amiga dela.
Ele disse que elas estavam na casa dele e me perguntou se eu conhecia o Mickey Aluff e eu respondi que sim. Então ele disse, é difícil encontrar a minha casa, mas o Mickey sabe bem onde eu moro, porque ele passou lá para confiscar a minha arma. Os policiais entram em contato com o investigador Aluff em sua casa. Eu fiquei lá, recebendo várias informações e fornecendo várias informações. E eu tive uma sensação estranha, como se todo o meu sangue estivesse se esvaindo do meu corpo. Então eu pensei, meu Deus, isso não é real. Um dos delegados quebrou a janela traseira que fica no outro lado dessa porta de correr. Depois, nós olhamos para ver se localizávamos os corpos. No armário, nós encontramos um lençol com fios de cabelo e sangue. Depois, Big Ed faz uma confissão surpreendente. Ele conversou com Jim Conner pelo telefone e comentou que havia matado aquelas jovens. Levado sob custódia, Edmund Kemper, de 24 anos, revelaria uma história extraordinária e repugnante. Investigação Discovery. Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos. No começo dos anos 1970, o refúgio litorâneo californiano de Santa Cruz foi abalado pelo desaparecimento misterioso de uma série de jovens universitárias e várias descobertas terríveis. Então, em abril de 1973, Edmund Kemper, de 24 anos e 2,5 metros de altura, inesperadamente confessou que era o famoso açougueiro de meninas e que era o autor dos 10 assassinatos atribuídos ao açougueiro. Levado sob custódia, Kemper revela sua extraordinária história. O assassino das universitárias teve uma vida fascinante. Nascido em 1948, Kemper era o filho do meio, com 2 irmãs. A mãe e o pai dele eram muito severos e disciplinadores. Não havia tolerância ou liberdade para os filhos. Kemper havia crescido em Burbank, na Califórnia, e admirava o pai, mas sentia dificuldade de lidar com a mãe, Clarnell. Ela costumava castigá-lo e ele se ressentia muito. Ela era cruel, agressiva. Acho que o humilhava quando ele era jovem e devia usar uma linguagem abusiva. Ela era muito agressiva verbalmente. Em 1957, após anos de casamento infeliz, os pais de Kemper se divorciaram. Ele tinha 9 anos. Clarnell, Kemper e as 2 irmãs se mudaram. Edmund Kemper já se comportava de maneira estranha. Ele apresentava sinais de várias patologias quando criança. Ele cortava a cabeça das bonecas das irmãs. Em outras palavras, ele deformava as bonecas. Aos 10 anos, ele fez um comentário dizendo que se tivesse que beijar a professora, ele teria que matá-la. E quando pensamos num garoto de 10 anos de idade, tendo um raciocínio como esse, começamos a imaginar qual seria o problema dele. O jovem Kemper desenvolveu uma violenta vida fantasiosa. Ele parou de mutilar bonecas e começou a machucar animais. Ele admitiu que uma vez enterrou um gato vivo e depois desenterrou o corpo para brincar. Existem muitos assassinos sexuais em série com o histórico de terem matado gatos, torturado gatos, atormentado gatos. Por que gatos? Porque os gatos são um símbolo feminino. Kemper mostrava sinais de alerta, que o FBI considera comuns entre muitos assassinos em série. Basicamente, estamos falando de um garoto que se interessava por fantasias repugnantes, destrutivas e violentas antes da adolescência. Estamos falando de um indivíduo com pais separados, com uma mãe fria e distante, um pai ausente por causa do divórcio ou por abandono. Ele costumava torturar animais. Podemos identificar certos padrões.
Kemper ficou mais alto, forte e estranho. A mãe costumava colocá-lo no porão e trancá-lo lá durante a noite, porque ela achava que ele poderia atacar sexualmente as irmãs. Ele disse que o porão tinha um beliche, um saco de dormir e uma lâmpada pendurada no teto, só o soquete e o fio pendurado. Com certeza foi uma época difícil na vida dele, assustadora. Ele ouvia os ratos andando durante a noite, esse tipo de coisa. Quando adolescente, Kemper deixou a mãe e foi para Los Angeles para procurar o pai que ele idolatrava. Ele tinha esperança de voltar a morar com o pai, mas ele me contou que quando chegou lá, foi rejeitado pelo próprio pai. Kemper foi levado para morar com os avós paternos, em uma fazenda distante. Então, as fantasias violentas do adolescente problemático se tornariam realidade pela primeira vez. Ele descobriu que a avó era autoritária e disciplinadora, assim como a mãe. O avô dele saiu para fazer compras, algo assim, e ele pegou um revólver calibre 22 e matou a avó. Quando ele se deu conta de que o avô ia chegar em casa e ver a mulher morta, eles eram bem idosos, ele decidiu que não queria que o avô passasse por esse trauma. Então, quando o avô chegou em casa, ele atirou e o matou também. Ele disse que não queria que o avô sofresse sabendo que a mulher estava morta. É uma declaração bizarra. Ninguém mata um homem para evitar que ele descubra que a mulher dele está morta. Kemper foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico e enviado ao Hospital Estadual Atascadero. O lugar onde ele foi internado foi muito prejudicial para ele. Com certeza, ele aprendeu várias coisas ruins. O Dr. William Schamberger fazia parte da equipe do hospital. Naquela época, nós tínhamos 1.600 pacientes lá no hospital. Provavelmente devia haver dezenas de pessoas que cometeram homicídio. Havia 800 agressores sexuais portadores de distúrbios mentais, mas a nossa equipe de psicologia só tinha umas 10 pessoas. Apesar de não ser o terapeuta de Kemper, Schamberger mantinha contato regular com ele. Ed era um homem inteligente. Isso ficava óbvio quando conversávamos com ele. Ele era um paciente modelo. O amável Kemper logo se tornou um assistente de confiança da equipe de psicologia, que lidava com centenas de agressores sexuais. Ele tinha acesso aos registros dos pacientes que descreviam em detalhes os métodos usados nos crimes cometidos e técnicas de enganação. Vale lembrar que ele tinha 15 anos quando foi internado no hospital e ele ainda não tinha nenhuma experiência sexual. Geralmente observamos que a criança vai em busca dessas fantasias violentas e na adolescência o fator sexual entra em cena. E elas têm fantasias sexuais que se desenvolvem e as levam a usar as pessoas como objetos em vez de parceiras. Eles querem fazer alguma coisa na pessoa e não com a pessoa. Ele tinha uma vida fantasiosa. Ele declarou que se masturbava inúmeras vezes durante o dia quando estava no hospital psiquiátrico. Na posição de assistente, Kemper tinha acesso aos testes psicológicos dos pacientes. Kemper era muito inteligente. Ele sabia o que um psiquiatra ou psicólogo queria ouvir. Ele conhecia os critérios dos diferentes diagnósticos. Eles o trataram e imaginaram que o haviam curado. Depois de 5 anos no hospital psiquiátrico, Kemper, então com 20 anos e 2,5 metros de altura,
foi liberado. Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos. Além disso, quando ele recebeu alta, foi encaminhado ao sistema judicial juvenil com a orientação de que não o deixassem viver com a mãe. Infelizmente, eles não seguiram esse conselho e ele acabou indo morar com a mãe. A vida social dele era muito inadequada, como ele descrevia. Ele não se sentia à vontade na companhia de mulheres, então devia ser solitário. Ele era jovem, tinha 21, 22 anos e provavelmente nunca havia namorado na vida. Ele devia sentir interesse e necessidade de se relacionar com mulheres. Mas o que ele podia falar sobre si mesmo? Que eu matei meus avós e morei em um hospital psiquiátrico nos últimos 5 anos da minha vida? Eu nem imagino como deve ter sido difícil para ele. Isso não justifica nada, mas eu acredito que descreve a situação dele. Então ele começou a dar carona para as garotas, acabou assassinando algumas e fez coisas piores algumas vezes. Sob custódia, Kemper revelaria aos investigadores o horror de seus crimes extraordinários em detalhes meticulosos e explícitos. E eu me deparei com uma complexa e grave série de patologias sexuais no caso de Kemper. Ele revelou muitas coisas. Califórnia, Estados Unidos. Em 1973, após o desaparecimento e assassinato de meia dúzia de universitárias, os investigadores levaram Kemper sob custódia. E o assassino de 2,5 metros estava ansioso para falar. Ele levou os investigadores às cenas dos crimes, onde explicava os homicídios em detalhes assustadores para quem quisesse ouvir. Ele falava e forneceu todas as informações que se possa imaginar, descrevendo em detalhes as coisas que ele fez com aquelas garotas. A maioria dos assassinos em série que eu conheci se encaixa em 2 tipos distintos. Um grupo de assassinos em série não gosta de falar sobre o seu comportamento ofensivo, mas o segundo grupo de assassinos em série está desesperado para falar sobre os crimes. Eles ficam desesperados para se tornar o centro da história. Ele revelou muitas coisas perturbadoras. Os investigadores descobriram que Kemper levou meses para desenvolver sua estratégia de sedução. Ele passou muito tempo viajando por todo o centro da Califórnia e até em Los Angeles. Ele procurava meninas que pediam carona e dava uma espécie de volta de treinamento. Conforme ele passeava com as garotas de carro, ele olhava elas e imaginava que passava as mãos nos seios delas, porque ele sentia curiosidade sexual por elas. Após inúmeros passeios, Kemper ensaiou seu personagem inocente e aperfeiçoou seus planos. Só então ele se sentiu confiante para pôr em prática suas fantasias. Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. Em 7 de maio de 1972, Kemper deu carona para 2 amigas de 18 anos, Mary Ann Pesce e Anita Luquessa, perto do campus da universidade em Berkeley. Elas entraram no carro, ele partiu e imediatamente disse para elas: "Oh, acho que a sua porta não fechou direito." Ele era um cara grande, alto, ele alcançava tranquilamente o outro lado do carro. Ele abriu e fechou a porta, e depois colocou um protetor labial atrás do mecanismo da trava. Então, se elas ficassem com medo e quisessem sair, o protetor labial seguraria a trava. Kemper as levou para um lugar afastado. Ele disse aos investigadores que apontou uma arma para as garotas e trancou Anita dentro do porta-malas. Depois, ele entrou no carro e esfaqueou Mary Ann
até ela morrer. Imagine a Anita Luquezza no porta-malas, ouvindo a melhor amiga ser esfaqueada, ouvindo os gritos dela. Com certeza deve ter sido uma situação horrível. Depois, Kemper abriu o porta-malas e matou Anita. Ele levou os corpos das garotas para um apartamento que havia alugado. Lá, ele as mutilou e jogou os restos mortais das vítimas nas montanhas. Enquanto os policiais procuravam o misterioso açougueiro de meninas, o aparentemente inofensivo Kemper se sentava ao lado deles, no bar favorito dos policiais. Eu me lembro do Ed no bar em várias ocasiões, especialmente na época dos homicídios, quando ele os cometeu. Ele entrava no bar e bebia algumas cervejas com os policiais. Era um cara agradável. Enquanto ele estava com os policiais, ele devia ficar pensando: aqui estou eu, um assassino em liberdade, e eles não sabem nada sobre isso. Eles me aceitam com prazer e eu faço parte da turma. Ele era uma espécie de tiete dos policiais e é a melhor maneira de descrevê-lo. Muitos assassinos sexuais em série sentem fascínio pela polícia. Faz parte da psicologia deles. Eles fazem isso por diversos motivos. Se divertir com eles é um motivo, mas também às vezes eles conseguem acompanhar a investigação e ver se os policiais conversam sobre o caso. Isso é estimulante para os assassinos. Eu comentava, sabe, sobre uma garota que foi encontrada aqui, outra que foi encontrada ali. Pedaços de corpos encontrados no mar, esse tipo de coisa. Era uma conversa normal entre colegas policiais. Avenida da Universidade Berkeley, Califórnia. Em 14 de setembro de 1972, Kemper avistou a estudante de balé de 15 anos, Aiko Ku, pedindo carona. Ela havia perdido o ônibus e não queria se atrasar para a aula de dança. Ela estava pedindo carona porque havia perdido o ônibus e precisava chegar em São Francisco. Ela era muito jovem, pequena, fácil de dominar. Ela entrou no carro, ele dirigiu pela Baía de São Francisco, mas infelizmente para ela, ele continuou dirigindo. A garotinha ficou apavorada, obviamente. Kemper a amarrou, amordaçou e sufocou sua prisioneira. Mas só quando Kemper levava o corpo das vítimas para casa, ele conseguia satisfazer por completo suas fantasias doentias. Na maioria das vezes, ele praticava o ato sexual com o corpo das garotas. Ele fazia sexo com o corpo inteiro da garota e, às vezes, também com o corpo decapitado. Algumas vezes, ele fazia sexo oral com a cabeça decapitada. Não é incomum assassinos em série praticarem o ato sexual com o corpo decapitado. Porque para eles não é uma pessoa. Para eles é apenas um objeto. Ele sentia o poder de fazer qualquer coisa com as mulheres. Elas eram dele. Ele podia matar todas as suas curiosidades, fazer qualquer coisa que ele só sonhava em fazer. E ninguém podia fazer nada para impedir. O poder é um fator importante, mas a patologia sexual também é importante. Para dificultar sua captura, Kemper separava os pedaços dos corpos das vítimas e os abandonava em lugares diferentes. Um desses lugares ficava a poucos minutos da casa do investigador Terry Medina. Quando eu descobri que ele havia passado por aqui, meu Deus, foi difícil. Isso me fez refletir sobre a minha mulher. Nós tínhamos 2 filhos pequenos aqui em casa e ela ficava muito tempo sozinha em casa. Então aquilo me fez sentir um frio terrível na barriga. Ele era um predador.
Bom, esse aqui é aproximadamente o lugar onde Kemper estacionou o carro. É bem isolado. E era mais ainda isolado 30 anos atrás, se comparado a hoje. Não havia nada nessa região, só víamos as montanhas. Ele pegou um saco, carregou até onde dava. Vale lembrar que não havia nenhuma cerca aqui. Ele jogou no mato os restos mortais da Aikoko. Entre todos os assassinatos, esse é o que mexe mais comigo. Quando eu penso em como ocorreu, todos foram brutais, mas esse homicídio ficou na minha cabeça. É comum entre muitos investigadores de homicídios lembrar de um caso que nos tocou profundamente. Kemper ainda tiraria a vida de mais 3 garotas que pediam carona. Rosalind Thorpe, de 23 anos. Alison Liu, de 21 anos. E Cindy Shaw, de 18 anos, que era babá dos filhos do policial Jim Conner. Ela era jovem e precisava de dinheiro como qualquer pessoa. Era muito simpática e, sabendo que ela era estudante na universidade, nos sentimos seguros e confiamos que ela cuidaria de nossos filhos. Ele atirou nela com um revólver calibre 22. Kemper levou o corpo de Cindy para o seu quarto, na casa da mãe. Ele mutilou o corpo dela, mas na cabeça dele havia um relacionamento entre os dois. Ele gostou dela, então guardou a cabeça. Kemper contou aos investigadores que escondeu a cabeça de Cindy no quintal da mãe, debaixo da janela do quarto dele. Enterrou a cabeça dela a 50 centímetros de profundidade no quintal, virada para a janela do quarto. Então, na cabeça dele, ele mantinha uma relação. Era inacreditável, porque o Ed parecia ser, me desculpe a expressão, um gigante gentil. Um homem com uma personalidade interessante, uma pessoa agradável. Não parecia que ele era responsável por esses atos. Além dos assassinatos dos avós, Kemper tirou a vida de 6 mulheres jovens. E depois, ele cometeria o assassinato que sonhou durante toda a vida. Em março de 1973, Kemper, de 2,5 metros de altura, raptou e assassinou 6 garotas jovens sem despertar suspeitas. Mas em abril, uma visita rotineira do investigador Mickey Aluf para confiscar uma arma de fogo fez Kemper entrar em pânico involuntariamente. Depois de todo aquele sufoco no qual eu tirei a arma dele, ele teve a impressão de que eu estava brincando de gato e rato com ele. Ele achou que estávamos brincando, como se soubéssemos que ele era o assassino. Kemper ficou preocupado que sua mãe ficaria sabendo de seus atos. Ele não queria que ela se sentisse constrangida pelas coisas que ele fez. Então, Kemper decidiu cometer o crime que ele fantasiava desde que era criança. Ele acordou às 4 da manhã, pegou o martelo, foi até o quarto da mãe e bateu com o martelo na cabeça dela várias vezes. Foi um assassinato bem sujo. A mãe de Kemper teria o mesmo destino das jovens universitárias. E pior. Ele cortou a cabeça da mãe e colocou o pênis na boca dela. Ele colocou a cabeça em um manto em cima da lareira e gritou sem parar com ela. Ele chegou a jogar dardos no rosto dela. Ele falou sobre as vezes que ela gritou com ele, deu bronca e o deixou de castigo. Ele cortou as cordas vocais dela e tentou destruí-las no triturador de lixo da cozinha, na pia.
porque ela o castigava usando as cordas vocais, e isso era, com certeza, o seu maior trauma. Com medo que a morte da mãe fosse descoberta pela melhor amiga dela, Kemper a convidou para vir à sua casa, a matou e depois fugiu. Só depois de dirigir por 3 dias sem descanso, ele ligou para a polícia e se entregou. O investigador Medina foi enviado à casa da mãe para analisar a cena do crime. Quando nós chegamos, não havia nada fora do lugar. Parecia apenas que alguém havia saído de férias. Nós viramos o colchão e, claro, estava ensopado de sangue. E havia um bilhete lá. Ele deixou um bilhete dizendo: me desculpem pela bagunça, mas eu estava sem tempo. Foi a primeira vez na minha carreira, e eu sou investigador há 43 anos, que o suspeito deixou um bilhete para a polícia. Os corpos da mãe de Kemper e da melhor amiga dela foram cuidadosamente escondidos em 2 armários. Tribunal de Santa Cruz. Em outubro de 1973, Kemper seria julgado por homicídios múltiplos. Tanto a promotoria quanto a defesa procuravam a resposta para a pergunta que todos faziam. Por que esse homem grandão, simpático e agradável matou todas essas pessoas? O investigador da defesa, Harold Cartwright, passou mais de 100 horas interrogando Kemper. Eu nunca me senti ameaçado em nenhum momento pelo grandalhão de 127 quilos e 2 metros de altura. Ele era um homem enorme, mas parecia mais um gigante gentil. Mas o comportamento de Kemper com o sexo oposto era bem diferente. Cameron Jackson, na época estudante de psicologia, foi chamada para fazer um teste de personalidade com ele. Eu era a única pessoa na sala, junto com ele. E eu li as perguntas para ele e ele colaborou bastante, mas de repente ele, assim, do nada, simplesmente se levantou e explodiu como um vulcão. Ele fez, assim, gesticulando com as mãos para cima. E eu fui para trás, mas imediatamente entraram 2 policiais e, sabe, controlaram a situação. Foi tudo tão rápido, um estouro de raiva, emoção e descontrole. Eu não me lembro qual era a pergunta que eu fazia para ele na hora, mas com certeza tinha a ver com mulheres. E eu era uma mulher fazendo as perguntas. No tribunal, a gravação com a confissão de Kemper foi reproduzida para que todos ouvissem. Eu me lembro de quando estávamos no tribunal ouvindo a gravação da confissão de Kemper, olhando em volta e vendo a expressão dos pais das garotas assassinadas, vendo o choque e a agonia que eles sentiram na hora. Na cobertura que fizeram desses crimes terríveis, o aspecto mais negligenciado foram as vítimas. Citaram brevemente o nome delas. Todas elas eram jovens universitárias, estavam começando suas carreiras. Muitas sonhavam em formar uma família, mas tudo isso foi perdido quando finalmente o assassino apareceu e raptou todas as garotas. Que tragédia terrível. Cada família daquela teve uma jovem garota que foi raptada e assassinada. Essas tragédias estão tão vivas hoje quanto estavam em 1972. Em 8 de novembro, Kemper foi considerado culpado por 8 homicídios dolosos e condenado à prisão perpétua.
Mas o que fez Kemper tirar a vida de 10 vítimas inocentes? O motivo foi o lar familiar despedaçado e o suposto abuso emocional da mãe? Ou ele simplesmente nasceu para matar? Só uma vez ele disse algo nesse sentido. Era uma maneira de eu controlar as mulheres. Essa foi a única coisa que ele disse no tempo todo que eu lidei com ele, como que para justificar o que ele havia feito. Ed Kemper era o clássico sociopata. Ele não sente culpa, só pensa nele mesmo. Não sente nenhuma compaixão. É muito difícil saber o que ele pensava sobre os próprios atos. Alguém que trabalha num matadouro sente remorso depois de matar uma galinha? Eu não sei, eu duvido. Acho que é assim que ele viu os crimes. Eram só objetos que ele mutilava. Podemos olhar para ele e pensar, tudo bem, alguma coisa está errada. Ele não bate bem, é desequilibrado emocionalmente, ele tem algum problema. Ou então podemos olhar para ele e pensar, não, ele foi vítima do ambiente por causa da maneira como foi criado. As experiências de vida que ele teve o levaram ao ponto de se tornar um violento assassino em série. Talvez ele estivesse matando a mãe o tempo todo. Quem sabe? É comum para nós que estudamos assassinos em série procurar alguma coisa para culpar. Deve ter sido culpa da mãe maluca que o trancava no porão, mas ela devia sentir alguma coisa. As pessoas que convivem com assassinos em série por um bom tempo desenvolvem algum tipo de sentimento que não sabem descrever. Mas sentem alguma coisa. Existem fatores genéticos e biológicos, existem fatores sociológicos, fatores psicológicos complexos e todos interagem. Se quisermos reduzir ou evitar casos como o dele, precisamos atacar todos esses fatores. Eu acho que ninguém nasce para matar. Acho que as pessoas nascem com uma série de qualidades positivas e negativas em sua composição, qualidades físicas, mentais e emocionais. São as experiências que as pessoas vivem. Algumas pessoas conseguem lidar com elas, mas outras não conseguem. Muitos anos depois de Kemper ser preso, um pacote foi entregue na casa do psiquiatra, Dr. William Schamberger, que havia sido amigável com o adolescente Kemper. Esta caneca aqui eu recebi do Ed Kemper pelo correio, dizendo que ele demorou 1 ano para fazer. É um desenho muito complexo, parece um copo amassado. E na caneca está escrito isto aqui: eu peço o seu perdão. E no fundo, eu nunca te prometi um mar de rosas. Isso significa um pedido sério de desculpas. Eu acho que um lado dele teria feito qualquer coisa para ter sido uma pessoa normal. Eu via isso nele. Eu via isso enquanto ele testemunhava. Uma parte de Edmund Kemper se sentia tão chocada e revoltada com o que ele fez quanto o resto de nós. Eu tenho certeza de que nenhuma parte dele se sente satisfeita com os crimes que ele cometeu.